Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez juntos para continuarmos as nossas reflexões bíblicas, sobre família. Tem sido um tempo rico de muita informação, absorção de conhecimento, que tem nos ajudado a nos posicionarmos, a caminharmos com a nossa família, buscando sempre maturidade, crescimento, melhoramento em todas as áreas, principalmente na espiritual, é claro, mas em todas as áreas, porque é uma repercussão que é geral com relação à nossa vida como um todo. A nossa lição de hoje, ela tem como título, a família e o discurso da intolerância, vencendo com Cristo. Ela está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versículos do 46 ao 56. Queria que você, neste momento, desse uma pausa no vídeo, fizesse uma breve oração, lesse o texto bíblico e depois retornasse para nós continuarmos. Intolerância, Essa palavra, irmãos, ela pode ser definida como a dificuldade que a gente tem de não aceitar opiniões diferentes das nossas. Então, quando nós falamos de intolerância, ela vai estar em vários temas da vida que nós levamos. O autor mesmo da lição aborda várias situações que caracteriza-se pela intolerância, pela capacidade de não conseguir argumentar ou respeitar. É muito importante nós entendermos que quando nós falamos de intolerância, é porque você não consegue conceber a opinião diferente da sua, e isso te conduz à questão de um desrespeito. Ou seja, quando eu converso com uma pessoa, quando eu convivo com uma pessoa, quando eu estabeleço relações que são relações sociais, eu tenho que estar preparado para estar estabelecendo essas relações com pessoas que pensam, que agem diferente de mim. Não quer dizer que eu concorde, mas eu também não posso transformar isso em intolerância. E a partir dessa intolerância desencadear uma série de situações que depõem contra o ser humano, depõem contra a nós como cristãos. E por isso, irmãos, por ser tão abrangente, por estar em várias áreas da nossa vida, ela seria tema para várias lições, mas nós vamos direcionar, evidentemente, para o âmbito familiar, que é vencer com Cristo, ou seja, vencer com a palavra de Deus, essa questão da intolerância. É você entender que nós estamos num processo de aprendizagem, nós os adultos, mas você vai estar preparando filhos e filhas para serem tolerantes, para respeitarem, saber conviver com aqueles que pensam diferente. Você vai estar fazendo isso através de um ensino direto, num momento como este, mas principalmente com os exemplos do dia a dia. E aí nós vamos ver que Jesus, nosso maior exemplo, ele vai demonstrar isso através do texto que é sugerido que foi sugerido aí, que é o texto base da nossa lição. Jesus Cristo e a intolerância. O texto, irmãos, nos remete a 3 pontos. O primeiro deles, a questão da humildade. Humildade, ou seja, é você reconhecer, dentro da discussão que estava tendo lá entre os discípulos, quem era maior, tudo, mas é você reconhecer que nem todo mundo pensa igual a você. Nem todo mundo concebe, nem todo mundo teve a mesma formação sua. Nem todo mundo interpreta o mundo como você interpreta. E a partir daí, essas diferenças são nítidas, elas são claras. E eu preciso respeitá-las. Passa pelo respeito. E esse respeito tem que estar carregado de humildade. Aquilo que for humilde, aquele que se considerar pequeno, aquele que se considerar menor, ele vai ser grande. Então, dentro dessa ideia, quando uma pessoa pensa diferente,
não só no aspecto religioso, né? O que nós precisamos fazer? Primeiro, não estabelecer conclusões precipitadas que levam a essa intolerância. Conclusões que, na realidade, não são conclusões, são algumas absorções que eu tive da situação e me induziu a uma conclusão, às vezes, errada sobre todo o contexto que está sendo abordado. Isso acontece muito na internet, nas redes sociais, quando as pessoas começam a estabelecer suas discussões, aí, principalmente nas questões políticas. As mais fervorosas aí levaram familiares a rupturas familiares, a amizades, rupturas de amizades, por causa de defender, às vezes, sem um conhecimento de causa aprofundado. O conhecimento, ele liberta. Às vezes, quando estou conversando, quando estou falando com alguma pessoa e o tema é um tema polêmico, eu procuro não estabelecer uma opinião que vai ser assim contraditória, que vai constranger, que pode trazer a ideia de intolerância, sem ter aprofundado no conhecimento, seja de qual tema for, para que você realmente se posicione de maneira correta, mas aonde você pode estar trazendo também, ou levando também para aquela pessoa, um conhecimento. Aí sim, conhecimento bíblico, conhecimento correto, conhecimento ético, tudo isso que nós temos de valores e que nós pregamos, pautados no amor e na humildade, para que nós possamos ter influência verdadeiramente positiva diante de tudo isso que nós estamos falando. O segundo ponto, irmãos, que Jesus traz é a questão de algumas pessoas terem recriminado, os discípulos terem recriminado alguém que estava expulsando o demônio em nome de Jesus e não estava caminhando com eles. Isso aí nos remete ao meio religioso, mas no nosso próprio meio. Intolerâncias interdenominacionais e às vezes carregada de egocentrismo, de vaidade, sucesso, fama. Acontece. E aí as pessoas começam a defender a bandeira de uma denominação muito mais que a defender a causa do cristianismo. Por isso que às vezes a gente diz assim, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Ou seja, não me descaracterizo como evangélico. Lógico que eu sou evangélico, somos evangélicos. Cristão. Sigo Jesus da Bíblia, que está acima de qualquer denominação. Está acima de qualquer autoridade terrena, nesse sentido que eu estou falando aqui, no sentido de defender essa autoridade de forma intolerante. Jesus falou assim, olha, está em meu nome, está com a gente, vamos caminhar, vamos fazer nossa parte aqui, quem estiver fazendo com nós do outro lado, estamos juntos, o negócio é esse, a propagação do Evangelho, a propagação do amor, a prática do bem, é isso que tem que acontecer. Então, irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos para esta realidade que nós vivemos. Ou seja, através da orientação, através do exemplo, ratificando mais uma vez, para que ele, quando estiver lá fora, ele não se assuste com tantas coisas e ele tenha tranquilidade para se posicionar. E além da tranquilidade, ele tenha a serenidade. Outro ponto, irmãos, que Jesus, que nós vimos no texto, foi com a questão dos samaritanos. Quando os samaritanos não recebem Jesus. A palavra de Deus fala, olha, foi para outra aldeia. Você falou assim, vamos acabar com esse povo aí. Por quê? Porque existia, historicamente, uma rixa, os samaritanos eram considerados misturados por causa dos casamentos que teve no passado, e a palavra de Deus fala que eles não suportavam, os judeus, considerados assim, os judeus puros, os samaritanos não suportavam, e ali por não ser recebidos veio aquela ideia de que vamos acabar com eles. E não é assim. Jesus Cristo, ele vai dizer, ele vai para outra aldeia e não fica ali, vamos dizer assim, perdendo tempo, querendo impor a sua presença, querendo impor os seus ensinamentos, querendo, estando ali dessa forma. Olha, não, vamos embora. Não é esse o nosso espírito, não é esta a situação agora. Então, irmãos, Jesus Cristo vai dizer,
O Filho do Homem ele não veio para destruir as almas, ele veio para salvá-las. Então, se o meu discurso destrói, se o meu discurso separa, se o meu discurso entristece, se o meu discurso, né, não promove aquilo que deve ser promovido, então, onde eu estou errando? Estou sendo intolerante. Então, nesses 3 exemplos aqui, nós vemos Jesus posicionando, olha, seja humilde. Olha, existe muita gente, existem muitas denominações, existem muitas pessoas aí caminhando e fazendo bem. Quem não pensa igual a nós não vamos impor de maneira violenta aquilo que nós cremos e aquilo que nós acreditamos e defendemos. E aí, irmãos, nós chegamos no segundo ponto, que é o que eu não posso tolerar. E aí, irmãos, a questão é bem objetiva. Ela é contundente. O cristão, ele não tolera o pecado. Quando eu digo que não posso ser intolerante, não quer dizer que eu concorde com tudo que acontece para ficar bem. Nós vemos na palavra de Deus, Jesus, né, Paulo, quando nas instituições das igrejas, quando ele, né, passava para a parte da doutrina disciplinar da igreja, mostrando justamente este posicionamento de não conformidade com o pecado. O que é o pecado? O pecado é simplesmente você responder aos anseios carnais, você responder, né, àquilo que aponta para aquilo que depois contra essa luta entre a carne e espírito que nós estamos vivenciando neste mundo. Ou seja, o espírito milita contra a carne. Então, não permitir que a carne vença. E diante disso, e pensando nisso, aí você vai levar também para as suas relações. Ou seja, preciso ser humilde com as pessoas, preciso entender quem caminha junto comigo, preciso me posicionar contrário, mas com sabedoria. Preciso atender a isso para que o meu exemplo, dentro do meu ambiente familiar, possa produzir nas pessoas que convivem comigo em casa este entendimento, para que lá fora nós sejamos pessoas realmente diferenciadas. Penso bem diferente de você na questão política. Não penso como você na questão religiosa. Ouve, escuta, coloque-se no lugar. Por que aquela pessoa é assim? Por que ela, né, acredita dessa forma? Qual é a formação familiar? De onde ela veio? Quais são os valores que estavam, né, inseridos? Cada pessoa é um universo, irmão. E a partir disso tudo, a gente se posiciona. Entendendo que o Espírito Santo é que faz uma obra de conversão e não uma imposição intolerante dos meus argumentos. Discurso é fácil tê-lo. Eu tenho, você tem. O que nós precisamos ter é vida, e vida contundente com as pessoas, começando pela minha família, para que isso possa fazer a diferença, né? Não tolerando o pecado, não compactuando com aquilo que a palavra de Deus diz para mim não compactuar. Com relação a isso, eu preciso ser bem rígido e me posicionar de maneira categórica, que não deixe dúvidas com relação ao meu posicionamento. Mas eu preciso ter o entendimento, né, de que Jesus Cristo, ele é o grande reconciliador do homem com Deus. E essa condição de Jesus implica para mim e para você que nós somos pacificadores. Reconciliar. E para reconciliar, eu não posso ser intolerante, eu não posso ser intransigente, eu não posso ser aquela pessoa que impõe de forma autoritária ou goela abaixo os valores que eu acredito. Eu preciso vivê-los, e a partir desta postura de vida e a observação das pessoas e os meus posicionamentos contundentes quando eu digo que não tolero o pecado, aí sim eu impactar a vida das pessoas. Ou seja, a igreja precisa dar esse exemplo. Tenha posicionamento religioso, tenha posicionamento político, torça pelo seu time de futebol,
nos pormenores da vida tem os seus posicionamentos e as suas convicções. E não fuja deles desde que estejam pautados na palavra de Deus. Mas ame. Seja compreensível com aquele que pensa diferente de você e por que motivo ele pensa. E a partir daí as relações serão, produzidas ou vividas de forma que possa, trazer conhecimento, edificação, crescimento e dias melhores para todos nós. A igreja precisa se posicionar quanto a isso. Nós somos um número muito grande de evangélicos, de cristãos no Brasil. Isso precisa fazer a diferença. Olhe nesse sentido, busque a Deus nesse sentido, para que realmente dias melhores possam vir nesse sentido, no que diz respeito ao meu posicionamento com relação ao discurso intolerante que nós estamos vivenciando no nosso país e no mundo. Faça diferença. Seja cristão. Ame o próximo. Exerça este amor na intensidade e totalidade da palavra. Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia.